Então se valorize com autenticidade, mostrando com clareza que você prioriza a sua própria vida. O decreto que a gente vai fazer aqui em sigilo, esse trabalho, em primeiro lugar, é um trabalho silencioso. Você não vai sair por aí dizendo para as pessoas que está fazendo um jejum. Não, para ninguém. Isso aqui é entre você e Deus, somente. Ninguém pode saber disso aqui. As pessoas só têm que ver o resultado da sua vida. Não faça nenhum tipo de trabalho na sua vida, tratamento espiritual, falando para as pessoas. Para ser bem sincera, nem projetos. Evite o máximo que puder. Fale somente com quem realmente tem que falar, porque faz parte do projeto, mas as suas coisas faça em sigilo. Nenhum tratamento espiritual dá certo quando a gente conta para os outros. É você e Deus. Isso é um trabalho espiritual. A palavra espiritual significa sozinho. É Deus comungando com você comungando com Deus, os dois juntos fazendo uma transformação interior em você que todos veremos aqui no exterior. Regra: a gente vai fazer a libertação de um mal específico. Eu coloquei a palavra mal porque é assim que a gente se vê. Quando a gente está com algo na nossa vida que não está acontecendo, que não está funcionando, a gente fica mal, certo? Então esqueça todos os outros problemas nesse momento, foque em apenas um, tá? O mais assombroso para você. O que está perturbando você? Tirando o seu sono, tirando a sua paz, tirando a sua alegria. Fica só rodando dentro da sua cabeça aquilo ali, poxa, eu tenho que resolver. Uma perturbação, o espírito já incomodou você, que você tem que abrir mão de certas coisas, que você tem que resolver isso, aquilo. O que é essa coisa que você tem que resolver? Você sabe o que é. Fabíola, minha vida está toda bagunçada, mas tem alguma coisa que está causando as outras bagunças. Que coisa é essa? Cada dia deve ser focado como se houvesse apenas o dia presente, e é por isso que você tem que focar apenas nessa situação. Em um caderno, eis a atividade. Primeira parte da atividade. Em um caderno, você vai pegar o seu caderno de atividade para esse treinamento e você vai anotar qual é o seu problema. Anote exatamente o problema qual é. Sem firula, sem florzinha. O que é o problema? Assim, bem direto, bem claro. Com as suas palavras. E quanto mais claras forem as suas palavras, melhor. Fale com clareza qual é o seu problema. Que problema é esse que você quer remover da sua vida? Pode ser aquele que mais lhe incomoda e que mais prejudica as outras áreas da sua vida. Aquele problema que você diz assim, cara, se não fosse isso aqui, eu conseguiria fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. O que é um problema que por causa dele um monte de coisa na tua vida está prejudicada? Que problema é esse? Olha só, o problema não pode ser vago. A lei da vida é uma lei de objetividade, definição. Para você ter a certeza da fé das coisas, você tem que saber exatamente o que é. Para a tua mente não oscilar, você tem que saber exatamente qual é o problema. O problema não pode ser vago, deve ser totalmente específico e claro. Um pouco abaixo dessa linha em que você escreveu o seu problema, analise sinceramente o seu problema, olhe para ele, escreva e depois encare ele, olhe bem para ele. Leia mais de uma vez. Se você puder, leia umas 5 vezes o seu problema. Leia ele de novo. Olhe bem para ele, preste atenção o que ele está causando na sua vida. Preste atenção quanta coisa você está perdendo ou deixando de fazer por causa desse problema. Rode um pouco esse problema na sua mente, mantenha ele um pouquinho na sua mente. Pense em qual seria a solução ideal para ele após isso. Aí você vai ter que pensar, né? Tá, o problema é esse. O que seria a solução? O que seria a solução para esse seu problema? Antes da gente continuar, deixa eu contar uma pequena história para você. Essa história, eu sempre conto essa história e eu quero contar ela para você. Diz que uma vez tinha um rapaz muito chateado, estava muito triste, muito angustiado, porque a vida dele todinha foi de sofrimento, desde a infância. Sofreu demais, sofreu muito, estava triste, deprimido, nada dava certo, só fracasso. E aí ele ia passando num parque, e aí quando ele estava passando nesse parque, lá na frente ele avistou, olha, Deus estava lá no parque. Deus estava bem ali, ele olhou e disse, não é possível, Deus está ali? Ah, não, agora eu quero saber de algumas coisas. Correu até lá, chegou lá, não deu nem bom dia. Opa, Senhor Deus, eu quero saber o seguinte, eu quero saber por que eu estou sofrendo tanto. Olha, já me bateram, já me espancaram, já passei fome, frio, toda pessoa que se aproxima de mim, que eu acho que é boa, abusa de mim, me engana. Ninguém gosta de mim, todo mundo me maltrata, eu sirvo de tapete para os outros, eu sirvo de escravo para os outros, eu trabalho e ganho um salário com pouca dignidade, eu quero saber por que a minha vida é desse jeito.
E aí diz que a história que Deus parou, né? Parou, ficou ali escutando o rapaz, deixou ele falar, falou tudo o que ele queria. E aí quando ele terminou de falar, em pouquíssimas palavras, diretamente Deus perguntou: o que é que você quer para a sua vida? Fim da história. Sabe o porquê? Porque o rapaz passou a vida inteira focando no problema dele e nunca parou para pensar no que ele queria. E daí que eu digo para você que quase todas as pessoas que eu conheço que estão passando por grandes dificuldades têm exatamente esse problema. A vida da pessoa é viciada no problema, mas se você pergunta, tá, o que que você quer? Aí ela continua, pois é, porque a minha vida... Calma, o que que você quer? Aí ela, pois é, porque isso assim, essa... A pessoa, tá, mas o que que você quer? E assim, a pessoa continua como uma máquina, como um robô, um papagaio, falando sem parar no problema dela, porque ela simplesmente não sabe o que ela quer. E aqui neste treinamento você tem que saber o que é que você quer. O problema não pode ser vago e nem a solução. Qual é o teu problema? Escreve. Qual é a tua solução? Especificamente, o que seria a solução? Sem titubear. Reflita um pouquinho. Analise bem o teu problema e analise bem a tua solução. Lembra que eu falei para você que para mudar a gente tem que mudar? Essa tua solução que você está colocando aí, você sabe que você vai precisar mudar para alcançar ela, certo? Outra coisa é que muita gente está cheia de problema, mas não resolve porque a solução implica nela mudar, nela largar uma amizade que não presta, ele largar um namoro que está acabando com a vida dela ou dele, parar de comer determinado tipo de comida e isso implica em consertar suas emoções. A pessoa sempre, para resolver um problema, ela tem que resolver um monte de coisa que ela não quer largar. Ela não quer largar o osso. E você sabe que para você ter a solução para a sua vida, desse problema, você vai ter que largar muitos ossos, né? Você vai ter que abrir mão de certas coisas que não sei se hoje você quer ou não abrir. Por isso que eu disse, trabalho de tratamento espiritual para renovação de vida é para gente que tem coração forte e está decidido ao extremo. São pessoas que não querem mais, cara, eu vou pagar qualquer preço, eu quero saber se eu mudo a minha vida. Exatamente assim, sem desculpa, sem conversa, sem isso, sem aquilo, não. Eu vou mudar a minha vida, acabou. Tiver de largar, eu largo, se tiver de parar, eu paro, se tiver de parar de comer, eu paro, se tiver que trabalhar, eu trabalho, se tiver de deixar a preguiça, eu paro, se acabar com a procrastinação, eu paro também. A pessoa tem que decidir que vai parar. Mudar implica mudar. Quando você escrever a solução do seu problema, presta atenção imediatamente que para você ter essa solução, existe um tipo de pensamento que é um pensamento diferente do que você tem hoje. E existe um tipo de comportamento diferente. Vamos supor que você colocou que eu tenho hoje 80 quilos e meu sonho é ter 55 quilos. Tá, mas você já parou para pensar que, além de mudar a sua psicologia, você vai ter que mudar hábitos alimentares, certo? Fabíola, eu não vou poder ficar com 55 quilos comendo do jeito que eu como? Não vai, não. De jeito nenhum, é impossível. Fabíola, é impossível, mas nada para Deus é impossível. A gente vive por leis neste universo. A gente vive por leis. Exatamente por leis. O espírito, ele tem suas funções e princípios, a alma tem suas funções e princípios, nosso corpo tem suas funções e princípios. Se você quiser fazer com o seu corpo coisas que fogem, transgridem as leis que regem o próprio corpo físico, você vai destruir o seu próprio corpo físico. A mentalidade errada é o que faz a pessoa querer viver de um modo longe dos princípios. Quando a pessoa tem a mentalidade correta, ela alinha a vida dela aos princípios que regem a vida. Se você diz, nada é impossível para Deus, tudo bem. Planta uma semente de limão no quintal da sua casa e todo dia, quando for aguar, não joga água, joga ácido. E espera crescer um pé de limão para você ver. Não vai crescer. Claro! Mesmo que para Deus tudo seja possível, nós temos leis nesse universo. Se você jogar um ácido em cima de uma semente de limão, não vai nascer pé de planta. A gente tem que jogar água. A gente rega com água. Então, no momento que você estiver escolhendo a solução para o seu problema, seja honesto consigo mesmo. Seja muito honesto. Você quer resolver o problema. É de verdade isso, certo? Você quer mesmo resolver esse problema. Tá. Então, entenda que esse problema só existe porque você está criando ele todo santo dia.
ou fazendo coisa que não tem que fazer, ou deixando de fazer o que tem que fazer. Resumo da conversa é isso, é você mesmo que está fazendo. Ah, Fabiola, não sou eu. É ou por ação ou por passividade. Fabiola, é porque eu tenho alguém na minha vida que está me sugando. Pois é, alguém está te sugando. Alguém suga a gente sem a gente permitir ser sugado? Ah, mas eu não tenho que fazer. Tenho que fazer sim. A gente nunca ajuda alguém deixando ela sugar a gente. Nunca. Porque estão duas pessoas adoecidas. A gente tem que fazer as coisas como as coisas devem ser feitas. A mudança vai ter que acontecer em você para que a solução aconteça na sua vida. Se você não estiver disposto a mudar, não vai ter mudança. Você deve estar totalmente disposto a resolver isso de uma vez por todas, porque a vida é mudança, não tenha medo de mudar, você precisa mudar. Eu preciso mudar. Não tem ninguém neste planeta que não precisa, porque a gente está vivendo por um processo de expansão de si mesmo, amadurecimento de si mesmo. Para amadurecer é vencer desafio. A vida é um jogo em que a gente vai vencendo etapas de desafios. Então, conforme a gente for fazendo as atividades, a sua mente ela vai se tornar cada vez mais clara, preparada, treinada, disciplinada, ordenada, organizada e poderosa. E você vai perceber, você mesmo, vai perceber um pensamento errado, um comportamento distorcido. Você vai começar a cair fichas em você e você vai ver, opa, isso aqui não, hein? Eu já sei de onde eu vim. Se eu pensar isso aqui, eu sei que isso aqui vai me levar a fazer isso aqui vai me dar resultado X. Parou. Já percorri esse caminho aqui durante 40 anos, não vou mais percorrer esse caminho aqui. Eu sei onde esse caminho aqui vai me levar. Então você não vai mais agir como se você tivesse baixa estima. Agora você vai agir como se você tivesse uma estima elevadíssima. Você se ama o suficiente para se tirar dos desvios e se colocar sempre no caminho reto, no caminho direto, no caminho específico que vai levar você a alcançar o resultado que você deseja. Conforme a tua mente for melhorando, você vai poder alterar-se para dissolver o mal rapidamente. Nunca espere que um problema suma sem que você mude. Isso não existe. Essa possibilidade realmente não vai acontecer. Nunca espere isso. Seja absolutamente franco com você mesmo. Esse jejum, a gente vai começar ele hoje, a partir deste momento, e você vai fazer ele por 21 dias sem interrupção. Todo santo dia. Como se aquele dia fosse o único dia exclusivo da sua vida. Transformação pessoal, tratamento espiritual, mudança radical de vida, você não faz sem imersão. Se alguém conseguiu, esse alguém conseguiu com um segredo que vai além das leis da vida. Tem-se que inundar, é imergir literalmente. Você mergulha, é como se fosse um batismo. Você mergulha dentro das águas uma pessoa. Quando você vem para cá para fora, você sai outra pessoa, mas você primeiro tem que mergulhar. Agora a gente vai partir para as regras que compõem a nossa atividade. Para o dia de hoje, conforme a gente combinou, você terá que destravar sua vida. E para que isso aconteça, ao menos um dos seus problemas, aquele que for mais pertinente, ele precisa ser dissolvido para que o círculo da vitória volte a energizar a sua vida e destravar o restante dos nós. A respeito da área que você precisa resolver, faça uma frase curta. Essa frase ela tem que implicar que essa área está exatamente resolvida agora. Como regra fundamental, essa frase eu não posso criar por você, porque é de acordo com o que você está vivendo e de acordo com aquilo que você pensa ser a solução ideal. Somente você pode criar. A regra fundamental é que, independente do que aconteça ou do que esteja sentindo ou vendo, você precisa se manter o máximo que você puder totalmente calado. Quando eu falo aqui em totalmente calado, o que eu quero dizer é que você vai falar apenas o que for realmente necessário, de acordo com a sua vida. Por exemplo, você trabalha, você estuda, você tem sua família, sua vida. Então a gente precisa se comunicar com as pessoas. Mas muitas vezes a gente se comunica mais do que a gente deveria. O trabalho é falar o menos possível. O trabalho de transformação pessoal, 90% é aprender a parar de falar e 10% aprender a falar corretamente. Aprender a não falar é mais importante na transformação pessoal do que falar. Porque quando a gente para de falar, nós paramos de criar aquilo que a gente não deseja e a gente estabelece a nossa mente continuamente direcionada em um grupo de fala específica que a gente está criando.
Então, regra fundamental, você não pode mais reclamar. Se você reclama, é uma comprovação direta de que você diz que o projeto não funciona, que a lei divina é uma farsa, que não funciona, que Deus está mentindo, como diz lá no livro de João. Aquele que não crê em Deus o chama de mentiroso. E isso que a gente está falando é literalmente a lei universal, a lei da vida, aquilo que chamamos de Deus ou vida. Então você não pode reclamar, e se você for falar, fale o mínimo possível, somente o que for necessário. Não se envolva em conversas alheias, não dê a opinião naquilo que você não foi solicitado, evite falar, comentar nas redes sociais. Se você trabalha com redes sociais, como eu e tantas pessoas trabalham, e você precisa comentar, entre outras coisas, comente o que for necessário, claro, o que você deve fazer de acordo com a sua profissão, com o seu trabalho, mas evitar comentar em textos alheios, comentar em trabalhos alheios, porque muitas vezes certas coisas que a gente lê ou percebe nos incomoda. Seria muito interessante também ficar o mínimo possível nas redes sociais, somente de acordo com o trabalho que a gente exerce, mas ficar o mínimo possível para a mente sair do loop robótico de pressão social e voltar fundamentalmente à base da tranquilidade,